Olá, meu nome é Cristiano, eu sou o gestor aqui do Motel Milênio, One aqui em Contagem. Antes de eu começar a mentoria com o Pantione Reis, eu tinha, a gente tinha só planilha, né, planilhas de Excel, e só que isso não me permitia ter o controle total das minhas finanças, né, como que funcionava o caixa. A gente tinha aquela mistura que todo empresário infelizmente tem, que é misturar o PJ com a pessoa física. Então a gente sofria com esse problema também, né? Sempre misturando um com o outro, e isso me trazia muitos problemas, porque eu não sabia exatamente o que que entrava, o que que saía da empresa, o que que era meu, o que que era da empresa. Então assim, eu me sentia perdido, ficava naquela situação de impotência mesmo, né? E porque eu não conseguia visualizar os reais números que a empresa produzia. E então eu percebi que eu precisava de ajuda e, né, tive a indicação do Pantione Reis. E a partir da mentoria, né, do Pantione, eu comecei a ver para onde que realmente ia o meu dinheiro, onde que ia cada coisa. Eu comecei a fazer a questão do pro bono, né, da Prolabore, na verdade. Comecei a fazer, eu já fazia, mas não era de forma adequada. Tinha mês que eu tirava, tinha um tanto, tinha mês que não dava. Tinha a questão de 13º, tinha vezes que eu tirava, tinha vezes que não. E, né, foi a partir daí que, com a ajuda dele, que eu comecei a ver para onde que ia o dinheiro realmente, e a partir daí eu comecei a reduzir os custos, né, com a mentoria, e aumentar os meus lucros, né. Foram 7 meses de aumento no lucro, 7 meses consecutivos no ano passado, em 2025. Nós começamos a mentoria em 2024, no final de 24, em novembro, e em 2025 nós tivemos 7 meses de aumento no lucro. Então isso para mim foi de suma importância, você tá louco? Eu não sabia para onde que ia o dinheiro, e depois de repente começa a ter, né, ver realmente para onde estava indo, e ver a empresa, né, solidificando e tendo essa reserva, a gente criando reserva e começando a dar lucro. Isso para mim foi algo fantástico. Nós tivemos no ano passado 7 meses, né, de aumento de lucro. O maior percentual foi no mês de dezembro, que nós tivemos 1.645% de margem, né, de aumento no lucro. Então, quer dizer, 1.645, quem não quer isso no seu caixa, né, de lucro? Então, quer dizer, foi muita coisa, o aumento, né, exponencial. E em 30 dias em 30 dias após a mentoria, eu já tive o aumento na lucratividade. Tive também com o Pantione a mentoria também na questão de contratação de pessoal. A gente tinha muita dificuldade aqui na contratação, né, quando a gente precisava de camareira. Então ficava que Deus nos acuda, saía às vezes uma funcionária, para a gente encontrar outra, tinha que ficar pedindo indicação para funcionário, passava na rua, a gente quase que laçava no laço para poder pegar, porque não encontrava ninguém, e isso consequentemente vinha uma equipe desmotivada, aquela equipe, né, que a pessoa, como se diz, não estava nem aí, fazia o que bem entendia, e a gente tentando colocar as coisas em ordem. Mas como que você vai colocar algo em ordem se você depende do funcionário ali, você não tem ninguém mais, você não consegue contratar? Se você mandar embora, você vai ficar faltando na equipe. Então a gente acabava que ficava à mercê do funcionário, ficávamos reféns dos funcionários aqui. E aí então o Pantione me ajudou também nessa questão da mentoria aí, sobre a questão de contratação, e a partir daí ele me passou e nós fizemos um plano de contratação. E após, né, essa mentoria, nós passamos a contratar com inteligência e abrimos o leque, né, de pessoal. E hoje, como se diz,
hoje não sou eu que dependo do funcionário mais, né? Hoje ele que depende da gente. Então aquela dificuldade ela passou e a partir dali hoje nós passamos, né? A gente tinha dificuldade para contratar e hoje, né? Desde da mentoria a gente não tem vaga mais para todos que procuram. Então, quer dizer, para mim foi algo maravilhoso, porque hoje eu posso escolher o funcionário que eu quero contratar. Hoje eu escolho a pessoa que eu quero que trabalhe aqui na empresa. Então, graças a Deus, assim, hoje eu posso falar que a gente tem uma equipe, né? Nós tivemos até uma reunião aqui hoje e eu, pela primeira vez em muitos anos, eu fiz um elogio à equipe, porque não tinha como elogiar. Como que você vai elogiar uma equipe onde que é aquela equipe montada, né, de urgência, de emergência, que ninguém tem compromisso com nada? Então os nossos números cada dia estão aumentando mais, e isso, claro, devido também à equipe de trabalho, porque sem eles a gente não seria nada. Então eu dependo dos meus funcionários, e da mesma forma que eles dependem de mim. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu escolho quem vai trabalhar conosco. Nós estamos aí com um ano, né, de mentoria já. Como eu disse, nós iniciamos em novembro de 2024 e agora nós fizemos o fechamento anual, né, com resultados muito bons dentro daquilo do que a gente tinha planejado. Nós tivemos um aumento, né, de 12% no nosso faturamento, então isso foi algo maravilhoso. E estamos já com metas estipuladas, fizemos algumas reuniões e estipulamos metas e temos essas metas aumentadas agora para 25% nesse ano. Então, quer dizer, isso para a gente seria algo maravilhoso, fantástico, 25% de aumento no faturamento, né, e consequentemente no lucro também, esse ajuste de 25%. Seria algo fantástico para a empresa, algo que eu jamais imaginava. Eu tinha um número específico na minha cabeça e eu não conseguia chegar nesse número, né? Não conseguia chegar nesse número de faturamento. E eu sempre tive vontade, falava que eu tinha vontade de chegar, e quando o Pantione começou, eu falei com ele que o meu objetivo era chegar nesse número. E em pouco tempo que a gente estava trabalhando junto, nós alcançamos esse número. E para mim foi algo maravilhoso, porque não se tratava só de um número, né, um alcance, se tratava de um objetivo. E algo que eu sentia que isso traria minha confiança novamente. E nós alcançamos esse número. E esse número não sai da minha cabeça. E passamos, todos os meses a gente ultrapassa esse número. E agora nós temos outros números. E eu espero que esse ano nós vamos chegar lá, conseguiremos, com certeza. Né? Após um ano, hoje, eu posso dizer que eu me sinto, né, através da mentoria do Pantione, eu me sinto direcionado. Eu tenho certeza para onde vai o meu dinheiro, para onde vai o dinheiro da empresa, o que é meu, o que é da empresa. E com isso a gente conquista, né, melhores resultados a cada dia. A gente vem batendo metas e alcançando os resultados. Eu creio que se eu não tivesse, né, buscado a ajuda do Pantione Reis, com certeza uma das nossas, acredito que a gente teria assim ido à falência, né? Ou a gente também poderia estar com a dívida que talvez poderia ser impagável, porque eu não tinha esse controle e a gente ia estar num buraco bem complicado, e isso é fato. O que eu posso deixar de, né, recado para as pessoas é que não deixa de buscar ajuda, né? Acredite, por mais que a gente às vezes empresário, ele acha que ele sabe de tudo, que ele tem condição de resolver tudo, mas é sempre bom a gente ter alguém para trocar experiência, mesmo que seja só para vir bater um papo. Igual às vezes o Pantione vem, a gente só troca uma ideia e tal, e muita coisa, e às vezes muitas ideias eu dou, ele chega com outras ideias e a gente coloca ali em prática e as coisas começam a fluir. Então eu acho que sim, hoje quando eu comecei a mentoria,
eu achei que seria caro o pagamento, né? Para mim soou como caro. Hoje eu vejo que o valor gasto para mim hoje é um investimento, porque aquilo que eu invisto hoje na mentoria, eu tenho um retorno muito maior do que eu investi. Então eu vejo hoje que eu estou colhendo os frutos disso. Então, se eu tenho um recado para alguém, acredite, você consegue sair do buraco também. Você consegue ter melhores resultados, você consegue melhorar. Basta você ter a humildade de reconhecer a sua insignificância ou a sua, como que eu digo, você reconhecer que você não tem condição de fazer tudo sozinho, que você pode buscar ajuda. E foi isso que eu fiz, e hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Então, que você também tenha, né, a mesma decisão que eu, e eu tenho certeza que você vai colher bons frutos também. Um abraço a todos aí e fiquem com Deus. Acredite, tudo é possível, desde que nós busquemos ajudas e creiamos em Deus. Um abraço.